Então, boa noite, caros cursistas. Sejam bem-vindas, bem-vindos ao nosso último encontro dos formadores em ação, Jornada 2, tema Sociologia, e a turma de vocês, que é a turma G. Ok? Então, primeiramente, parabenizá-los por ter chegado nesse último encontro da jornada. Então, primeiramente, a gente fica muito grato por vocês seguirem aí desde o início da reunião 1 aí, que vocês fizeram com o professor Afonso, e aí entrei com vocês a partir da reunião número 8, e estamos aí encerrando essa belíssima jornada, que com certeza aí foi muito bacana, eficiente a todos nós, ajudou aí a gente trabalhar em conjunto, como podemos trabalhar a nossa disciplina de sociologia nas aulas, e como formadores aí pode agregar com os temas aí abordados nos encontros a cada um de vocês. Então, foi uma forma de socializar aí com vocês, a gente fica muito feliz, fica muito grato também, né, pelo acolhimento de vocês, e poder estar encerrando aí a jornada 2 e com vocês, turma G de Sociologia, tá certo? Então, deixa eu apresentar aqui o trabalho de hoje, o que a gente vai fazer, além do compartilhamento do relato de vocês. Enquanto isso, os demais, acredito que vão chegando. Deixa eu apresentar aqui. Muito frio por aí, professora Nilda? Então, hoje à tarde fez 28. É? A professora de qual cidade mesmo? Londrina. Londrina. Amanhã estava 6, 18. Acho que eu fui para a hora que eu acordei estava uns 15. Cheguei na escola, estava 18. A hora do almoço estava insuportável. Que legal. É, nosso Agora, tempo, né? esfriou de novo, só que eu estou segurando. Daqui a pouco eu coloco a blusa. Tá certo, mas é assim mesmo. Então, tá bom. Então, pessoal, hoje nós vamos para a reunião 10, a nossa última reunião da jornada 2, tá? Hoje nós vamos dividir essa reunião em duas pautas. A primeira pauta a gente vai estar, na verdade, é um agradecimento. Temos aí que agradecer a cada um de vocês pela presença na jornada, então é uma forma de agradecer, finalizar aí da melhor forma possível com vocês aí, a participação de vocês na jornada, por manterem ativos, com câmeras abertas, se comunicando, dialogando, participando, e entregando os relatos, o portfólio, e fazendo os encontros serem bem construtivos, tá? E na segunda parte, a gente vai para os relatos de implementação dos colegas que faltaram para apresentar, né? Semana passada o professor Arilson apresentou, né, o belíssimo trabalho dele, o relato que ele fez com a turma. O professor Roberto também apresentou para nós e compartilhou aí o seu relato, que ele trabalhou no colégio dele, então, bacana também. Então, aí temos dois colegas que já finalizaram aí o relato de implementação, tanto na entrega quanto na apresentação. E os demais colegas que ainda não entregaram, então, acredito que quase todo mundo, né, só verificar bem certinho lá, quem não entregou, e aí hoje encerramos aí a nossa jornada, tá certo? Deixa eu ver quem mais chegou. Boa noite, professora Elvira, seja bem-vinda. Boa noite, professor, boa noite a todos. Boa noite, professora. Eu estou perguntando, professora, para cada um, que está muito frio aí. Aqui na minha cidade está um frio. Não sei na tua aí, qual cidade que a professora é mesmo? A minha é Astorga, perto de Astorga. Maringá. Aham. Muito frio, hein? Tá frio. Hoje ficou o dia todo frio. Tá, é verdade. Hoje amanheceu naquela cerração e... Nossa, eu não tenho aula de manhã, mas eu acordei cedo para fazer uns compromissos e vi que estava bem frio. E amanhã a previsão é mais frio, né? Amanhã tem a primeira aula cedo já. Mas vamos lá, então. Então, aqui aquele recadinho de sempre, né? Sempre é importante enfatizar e retomar a questão das câmeras abertas, sempre manter as câmeras abertas para a gente poder ter uma reunião mais construtiva, mais participativa. Também sempre manter o microfone fechado, só ligá-lo
quando for falar, para não atrapalhar o colega, enfim, para não causar um som bem tumultuoso e fazer com que a reunião fique meio desembaraçada, vamos dizer assim, né, meio desconstrutiva de som. Então, sempre a gente pede aí, gentilmente, que mantenham as câmeras abertas, participativas. Importante, né, enfatizar também a todos que 75% de câmera aberta tem que ter, pelo menos. Então, quando é menos de 75%, infelizmente, aí tem a falta aí no encontro. Então, a gente pede gentilmente que vocês sempre mantenham as câmeras ativas aí, participando, certo? Então, aqui nós temos a nossa jornada, os temas que foi trabalhado com vocês, o SAEB, tá, desde o início, reunião 1, acolhimento, leitura ativa, entrevista com IA, cordel, fotografia como narrativa. Aí eu comecei a trabalhar com vocês a partir da reunião número 8, desenho como narrativa, né? A gente trabalhou como o desenho pode ser eficiente nas aulas de sociologia. E a gente trabalhou na aula passada sobre planejamento, como o planejamento é importante no contexto escolar, a partir do ponto do SAEB da recomposição, e hoje chegamos aí e encerramos a nossa jornada 2. Que bom que todos estão aqui, né, presentes, como eu havia falado no início, para quem não estava presente. Então, hoje nós vamos para o nosso compartilhamento e feedback, tá certo? Deixa eu ver aqui se alguém mandou uma mensagenzinha no chat. Deixa eu ver quem foi. Ah, o professor Anido que tinha dado boa noite. Tá. Então, aqui nossos objetivos do encontro hoje é refletir sobre os aprendizados construídos ao longo da jornada, valorizar o feedback como ferramenta para aprimorar a prática pedagógica também, compartilhar experiências com potencial de inspirar os colegas para transformar a aprendizagem dos estudantes. Então, esses são um dos 3 pontos, ou melhor, 3 objetivos aí que a gente vai estar discutindo aí no nosso encerramento aí do encontro. A agenda de hoje é acolhimento, né, que a gente está aí finalizando já, acolhimento 7 minutos, aquele momento que vocês vão chegando, vamos conversando, trocando uma ideia, perguntando como é que todo mundo está, cada um vai trazendo seu café, sua água, seu chimarrão, vai arrombando o roupão ali, como o professor Arilson, está todo elegante, enfim, vamos aí se acolhendo na reunião, né? E aí, posteriormente, vocês têm um check-out para fazer, né? Acredito que esse check-out que dá para a gente deixar para o final da reunião, né? Vai dar um tempinho, vocês, é uma avaliação que vocês devem responder, então peço gentilmente que vocês respondam, tá? Com bastante sinceridade ali, entre 5 e 10 minutos, vocês respondem a avaliação de toda a jornada. Todo encontro, vocês respondem aquela avaliação relacionada ao encontro do dia, mas essa aqui é uma avaliação geral de todos os encontros, tá? Compartilhamento, 1 hora que vocês vão ter para poder compartilhar aí cada um relato de vocês, e a conclusão do nosso encontro aí, da nossa jornada aí, do que nós fizemos aí durante essa jornada de vocês. E também aquelas informações no final da reunião, né? Aquelas informaçãozinhas para as próximas jornadas, a terceira jornada que vai vir, quem vai participar, e aquela informação de encerramento aí e agradecimento. Tá? Então, vamos lá. Então, aqui para começar, nós temos aqui o professor que me inspirou, né? Deixa eu só... Opa! Conceber um plano e assegurar o sucesso desse plano. Então, aqui eu tenho um vídeo, quero que vocês assistam ele, é um vídeo curto aí, dura 5 minutos, e é um vídeo muito importante aí, que sem dúvida aí serve para fazer a gente pensar um pouquinho sobre o nosso dia a dia, né? Nós reclamamos muito, às vezes, da sala de aula, da escola, a nossa vida não é fácil, ser professor hoje, né? A gente vive um contexto educacional aí que é muito complicado, né? É caótico, mas tem aquele lado ali positivo, né? Aquele lado ali que às vezes nos faz enxergar, nos olhar sem dizer, poxa, mas ser professor é gratificante, né? Hoje eu vi algo na escola que me faz pensar, assim, o quanto eu tenho orgulho do meu diploma, da minha formação e do que eu faço pelos meus alunos. Então, esse vídeo aí incentiva vocês aí sempre a valorizar aí e fazer o trabalho de vocês sempre melhor do que já é, e tenho certeza que cada um de vocês faz na sala de aula. Tá certo? Então, peço que vocês assistam e acompanhem aí, que vocês vão gostar. É uma das mais vivas satisfações que o homem inteligente pode.
conceber um plano e assegurar o sucesso desse plano é uma das mais vivas satisfações que o homem inteligente pode experimentar. Eu tive uma professora de matemática chamada Lucila. Patrícia Porte. Jairo Planeta. Tia Norma. Professora Luciana. Dalma. Professora Gleice. Outra professora chamada Maria Rosa. Professora Helena. Professora Rosângela. Professor Fagner. Do Léo Amaral. Se hoje eu sou professor de inglês, eu sou formado em letras, é por ela, com certeza. Com ela, eu soube entender e levar para minha prática profissional o que é ser esse professor educador e não simplesmente professor instrutor. Essas pessoas foram para mim ícones na profissão que eu acho encantadora, que é de dar aula. Eu ficava copiando a letra dela e eu chegava em casa, eu ficava repassando a letra porque eu queria ter uma letra bonita como a dela. Eu fiquei morrendo de medo do Papai Noel, eu chorei, fiz um escândalo, mas aí lá na foto tá todas as crianças super felizes, né, Natal e tal, e eu lá com a cara inchada de tanto que eu tinha chorado, mas no colo da tia Norma, ela segurando a minha mão e tal. Um dos meus irmãos fez alguns aviãozinhos e eles passaram pro quintal dessa vizinha. E ela foi tirar satisfação comigo na escola. Então eu era criança, não entendi nada daquilo e comecei a chorar. E foi um momento que a professora Luciana me acolheu com carinho. Eu lembro até hoje, ela me tirou da fila, que a gente estava na fila para subir para a sala de aula, e me abraçou e ficou ali abraçada comigo enquanto todas as outras turmas subiam. Eu usava o dicionário para procurar algumas palavras e escrever algumas frases para ela. Por exemplo, "You are very beautiful", sabe assim, só para ela dar o visto. E ela achava isso assim incrível. Tudo. Engraçado que o episódio foi uma advertência. Foi uma situação que a professora não foi, ela foi substituída e ocorreu alguma coisa na sala. E aí a minha frustração, meu medo, o meu sentimento de culpa era em dizer a ela que isso tinha acontecido. Eu não queria decepcioná-la, né? E isso me marcou muito, porque o problema não foi a advertência, o que aconteceu para mim não importou. O que importou foi ter frustrado a professora. E isso foi muito triste assim para mim, porque eu não queria ter decepcionado. Eles tinham um conteúdo fantástico e uma didática tão ou mais fantástica do que o conteúdo. Ela sempre dava um tapinha nas minhas costas e falava, vai, você consegue. Então hoje, quando eu tenho que apresentar alguma coisa para um público muito grande, quando eu comecei a dar aula, eu tinha muita vergonha mesmo de falar para muita gente. Eu sempre vem na minha cabeça ela falando isso. Ela falou assim, eu estou aqui para fazer você ser quem você vai ser quando você crescer. A gente discutia naquela época política, o que estava acontecendo no Brasil, era fim da época da ditadura militar. Ela fazia questão de trazer esse exercício de pensamento para dentro da sala de aula, com alunos que ainda eram crianças. E nunca mais eu parei de pensar, nunca mais eu parei de questionar. Ele falava da matéria de uma forma assim tão empolgada, tão bonita, que ia passando um filme assim na minha cabeça, sabe? Demonstrava pra gente um teorema que demorava 6 horas para demonstrar. Era um negócio assim absurdo. Então durante 2 horas ele demonstrava uma parte do teorema e a gente entendia porque a lousa dele era fantástica. Passava-se uma semana, ele voltava para continuar, mas a gente tinha esquecido. Então em 15 minutos ele fazia o resumo daquele teorema e continuava. E na terceira aula ele fazia em mais 15 minutos o resumo das 2 aulas anteriores e continuava. Era uma sumidade para ensinar um assunto totalmente abstrato, com uma sequência absolutamente lógica e com uma pujança na explicação, agregando a teoria à prática, que deixava a gente encantado. Nossa, se eu encontrasse com a professora Gleice. Eu fui procurá-la e eu encontrei no Facebook. E aí eu mandei uma cartinha ali para ela nas mensagens e estou esperando ela responder. Retribuiria aquele abraço que ela me deu lá em 1983. Hoje eu tô aqui, eu também sou professor, eu acho que ela não sabe que eu sou professor. Eu sempre falo, fala pra sua mãe, que saudade. Eu agradeço ela de várias formas, até mesmo pela minha escolha, né, na escola da minha profissão. Parabéns, professor. A sua função é valiosa E deixa marcas inesquecíveis Na vida daqueles Que cruzam o seu caminho. Você fez a melhor opção da vida, sua, porque você está propiciando a ele um futuro digno. Parabéns por ser professor e por ter abraçado essa profissão.
Muito bem, então, para quem chegou agora, boa noite, professores, boa noite, professora Terezinha, professor Marcos, Boa noite, professora professor. Eliane. Sejam todos bem-vindos ao nosso último encontro aí da Jornada 2, tá certo? Que bom tê-los aqui. Eu acabei de chegar, professor, por isso que eu entrei atrasada. Tranquilo, professora, faz parte. Então, para vocês que chegaram agora, professores, esse é um vídeo que eu passei aqui, vocês não pegaram desde o início, é um vídeo que fala sobre a profissão do professor, quanto o professor aí é uma inspiração aos jovens, às outras pessoas, e como eu sempre falo, isso é um ditado popular que a gente conhece, né? Se não fosse o professor, não existiria outras profissões também. Não que as outras profissões não são importantes, todas são importantes, né, para o nosso contexto da sociedade, da economia, enfim. Mas, sem dúvida, o professor ali é o primeiro passo, é o alicerce, é a base de tudo para nós construir uma sociedade mais justa, uma sociedade que tenha uma valorização melhor e que, sem dúvida, aí faça com que as pessoas convivam em uma harmonia melhor. E esse vídeo ele fala, né, sobre a inspiração de cada professor. E agora eu pergunto para vocês, quem quiser responder ou escrever no chat aí, pode ser um minutinho aí. Tem algum aluno que fez vocês pensarem assim, poxa vida, como eu amo a minha profissão, né? Que bom saber que eu fui uma inspiração para ele. Teve algo que aconteceu na escola que você parou e pensou assim, como eu amo ser professor e te inspirou a continuar sendo professor? Quem puder compartilhar aí. Pois não, professora Nilda, fica à vontade. O que me deixa um pouquinho mais cuidando do meu trabalho, e é assim, bebendo na cartilha da CED, é que assim, os alunos, quando eles. Como eu trabalho numa escola que atende um público que tem muitas carências emocionais, carências afetivas, e assim, eles fazem questão de voltar para dizer o que está acontecendo com a vida deles e para falar a importância que a gente tem na vida deles, sabe? E assim, toda vez que ele chega e fala assim, olha, professora, eu ficava brava porque você cobrava muita coisa, mas agora tudo que você cobrou, eu estou conseguindo usar no meu dia a dia e isso faz um diferencial, eu consigo me destacar naquilo que eu faço. Então, assim, eu sinto muito, mas muito feliz, eu me sinto muito feliz mesmo. E não demora muito tempo, é uns 2, 3 anos eles voltam. O ano passado mesmo teve um que ele veio, estava na Inglaterra, e aí ele fez uma novela para poder falar comigo, né? Ele fez toda uma sequência, porque o ano passado eu não estava com aula, só tinha pouquíssimas aulas à noite, e quando ele esteve por aqui, ele só podia passar na escola. Aí ele gravou um material e mandou pela pedagoga, lá na escola, e ela me enviou, que é o Luiz Fernando, ele falando, e olha que ele era terrível. Pensa no moleque que fervia. E aí ele, eu queria te abraçar, te beijar e falar o quanto que eu gosto de você, o quanto que você fez o diferencial na minha vida. E olha que eu fazia tudo que eu não valia nada mesmo, eu tenho consciência disso. Mas no fundo eu estava ouvindo tudo, professora, que você estava falando aqui. E eu uso isso lá onde eu estou hoje, lá na Inglaterra. Nossa, eu fiquei feliz, né? Eu falei, olha, Luiz Fernando, quem vive, quem vê, né? Mas assim, ele foi um dos vários que já passou, que já vieram até a escola para dar o feedback. E sem falar, quando eu encontro na rua, ou encontro no shopping, né? Porque como eu moro por perto, eu sempre estou esbarrando com eles e as famílias. Então, por isso que eu sigo firme na minha caminhada, eu vejo aí o que a cartilha que a SED prega e tal. Mas assim, o que eu considero legal eu uso, o que eu não considero eu descarto. É simples. É isso. Legal, professora Nilda, obrigado pela contribuição. Eu tenho certeza que os alunos adoram a professora, né? A professora trabalha de uma forma bem bacana, né? Mais ou menos, né? Mas enfim. Mas sem dúvida, né? A gente sempre é uma inspiração também. Esses tempos eu encontrei também uma ex-aluna, né? Então, ela está fazendo direito hoje no EPG e falou assim, professor, lembra aquelas aulas ali políticas sobre Robbins, Locke, enfim, hoje eu estou usando lá nas aulas de direito, então lembrei lá do professor, então fiquei muito feliz, né?
dela relembrar lá de uma aula que até parece um pouco chato para eles, por mais que ela era uma aluna excelente, né, bem pensativa, reflexiva, participativa das aulas. Então, sem dúvida, sempre é bom quando vê nossos alunos e a valorização do professor sendo cada vez melhor, tá? Então, continuando aqui, passamos aqui para o ponto do feedback. Então, aqui temos aqui um panorama que fala sobre como o feedback ele é importante no nosso contexto escolar. Então, a gente usa aqui não só nos nossos encontros dos formadores, mas também o feedback a gente usa na escola, no dia a dia nosso. Acredito que todo mundo aqui, né, os alunos já vieram e falaram, professor Marcos Antônio, por que, professor, você não arredondou minha nota? Professor, mas eu não fui bem na prova. Professor Júlio, aquele trabalho eu entreguei, por que não tirei a nota que você estipulou, lá valia 30, tirei 20, por quê? O que a gente faz, né? A gente dá aquele feedback para eles, né? Olha, teve um erro de ortografia, olha, você não respondeu da forma que era, de acordo com o contexto, a prova era de consulta e você não seguiu, você copiou lá do texto uma parte que não tem nada a ver com o que a pergunta pede, você marcou a alternativa errada, lembra lá que eu expliquei na aula que o autor que escreve essa obra é o fulano tal e não é esse? Então é uma forma deles, verdade, professor, tá bom, professor. E hoje, né, a gente analisar nossos alunos, às vezes eles nem percebem, né, eles acham que só porque entregou o trabalho tá tudo certo, eles esquecem que não é só entregar, mas sim é realmente entender se está certo ou não aquilo que eles colocaram que a gente espera deles. E na prova, então, nem se fala. Então, o feedback aí é uma forma da gente passar para eles o que está bom e o que precisa ser melhorado. Gostaria que alguém lesse ali para nós aqueles pontos. Quem pode fazer essa gentileza aí? Temos algum leitor aí? Feedback é essencial no processo de ensino-aprendizagem, estimula a reflexão sobre a prática pedagógica, fortalece o desenvolvimento contínuo de professores e alunos, orienta ajustes e aprimoramentos nas estratégias de ensino, contribui para a aprendizagem colaborativa, promove um ambiente de confiança e escuta, eleva a qualidade da educação e das interações em sala de aula. Tudo bem, obrigado, professora Nilda, pela leitura, né, pela contribuição aí. Então, é muito... não foi a professora Nilda? Desculpa, quem que leu? Cristiane. Cristiane, obrigado, professora Cristiane, então, obrigado aqui pela leitura. Eu pensei que tinha sido a professora Nilda, as vozes meio parecidas um pouco, me confundi. Então, aqui são os pontos, né, que fala sobre a importância do feedback, aquilo que eu tinha falado aqui no início, né, a questão da gente sempre retomar para o aluno o que ele errou numa prova, num trabalho. Depois a gente fala isso também, acredito que vocês já trabalharam nessa jornada, eu acredito que não teve, mas na jornada passada, ou do ano passado, eu não lembro qual jornada foi que a gente trabalhou muito questão de rubrica, né, então, a rúbrica, né, eu pronuncio rubrica, né? A importância dela, né? Então, de sempre estar passando para o aluno, né? Pontuando ali. E como tem também no relato de vocês e no portfólio, né? Os pontos ali mostrando se você atingiu a nota ou não. Então, é uma forma de você estar sabendo, né? O porquê aquela nota você atingiu. E isso é importante também passar para os alunos, porque eles sempre ficam, né? Querendo saber o porquê que eles não tiraram 100, 90, ou enfim, ou a nota dos trabalhos e provas. Tá? Então, aqui nós temos o check-out, que a gente vai deixar para o final, para vocês preencherem, aí eu passo para vocês, que é a avaliação da jornada, e a presença de vocês. Tá? Aqui nós temos uma frase, cantoria de Ivan Lins, diz assim: somos a correnteza que começa num gotejar. Mesmo que se represse, ela segue e vai transbordar o mar. Então, esse é o professor, né? Começa num gotejar e atinge aí e transborda conhecimento para milhares de alunos e estudantes aí no nosso dia a dia, no contexto escolar. A partir das 10h30? Oi?
10h30. Tá? Então, compartilhamento, pessoal. Chegamos no compartilhamento agora, naquele momento, né, da gente compartilhar as nossas atividades, enfim, os trabalhos de vocês. Chegou o momento de relatar o que produzimos ao longo desta jornada. Apresente sua implementação, destacando as estratégias aplicadas com os estudantes. Vamos aproveitar esse espaço para compartilhar práticas, refletir sobre essas experiências e repensar como podemos inovar em sala de aula. Fique atento, pois você fará um feedback para um colega. Então, não esqueçam, tá, pessoal, do feedback, que é muito importante. Deixa eu compartilhar aqui para vocês. E vocês têm que fazer o feedback para o colega. Lembrem lá, a professora Cristiane pode fazer, não sei se a professora já fez para o professor Arilson. O professor Arilson apresentou semana passada e a professora Regina faria para o professor Roberto. Foram os que apresentaram. Professor Joselito, aquele feedback, o professor vai postar para a gente poder escrever ali, porque eu não domino muito esses negócios que eu não sei onde que eu salvei. Quando chegar professora. Quando chegar a vez da Rosângela, né? Eu acredito que sim. Eu vou postar aqui. Eu vou ter que fazer o feedback para a Rosângela e ela faz a minha, né? Isso. E daí, se possível, professor, quando chegar a minha vez, o professor pode compartilhar. Eu deixei o link lá no mural, porque quando eu copiei o link, eu não sabia para onde enviar. Eu salvei lá no mural. Tá. A professora não entregou teu relato, professora Teresa, vi que tá tudo certinho, tranquilo, show de bola. Eu entreguei, o professor não recebeu? Você me entregou, mas ele veio para mim em forma de mensagem ali no Google Sala de Aula. E agora? Mas no finalzinho, vamos fazer o seguinte, para a gente não tomar tempo aqui. Quando a gente terminar a reunião, fica aqui 5 minutinhos, aí eu te ajudo a encaminhar. Pode ser? Tá. Tranquilo, então. Então, eu já mandei aqui, pessoal. Será que pelo Drive eu consigo mandar? Consegue, eu te ajudo, depois você vai conseguir. Então, eu tenho aqui, o professor, acho que dá para mandar, né? Tranquilo, nem esquenta a cabeça. Nós se organizamos depois. Compartilhar e exportar. Copiar link ou já mando compartilhar? Aí você vai estar compartilhando o link, mas precisa me entregar o trabalho lá nas atividades, que é esse que você não entregou. Mas depois eu te ajudo daí. Tá. Mas, professor, eu não sei por que deu errado, que eu sempre entrego lá. Tá. Não, mas nem se preocupe, depois nós resolvemos essa questão. Eu até tinha mandado uma mensagem lá, mas eu vejo ali. Tranquilo, também para se ajudar. Então, pessoal, eu postei ali no chat para vocês, tá? A planilha de apresentação e o feedback que vocês devem entrar. Tanto um quanto o outro, ele já está editado, tá? Então, a planilha de vocês, eu deixei tudo organizado. Lá não precisa preencher, tá? Você já está lá o link de vocês, tudo. O que eu peço para vocês é entrar no feedback entre pares, tá? Daí vocês atentarem ali com quem vocês devem fazer aí o feedback. Eu sou a última, né? Deixa eu ver. Deixa eu só mostrar aqui para vocês como é que vai funcionar. Vou apresentar aqui bem rapidinho, a gente inicia as apresentações de hoje. Apresentando aqui. Aqui, ó. Já deixei no 14 ali a cópia. Tá certo. Então, aqui, como vocês podem ver aqui, ó, esse link que vocês entram, tá? Aí vocês vão procurar o nome de vocês no cantinho aqui, onde está passando a minha seta aqui, tá? Então, tem cursista 1, cursista 2, cursista 3, e assim vai. No cursista 1, quem vai preencher é a professora Cristiane, tá? Então, aqui a professora Cristiane vai preencher do professor Arilson, que já apresentou, tá? Poxa, mas eu não lembro, professor, o que o professor Arilson trabalhou. Então, aí você pode ir lá na planilha, onde eu postei, e lá tem o link da aula do professor Arilson. Aí você pode entrar lá e verificar o que o professor trabalhou no relato dele, tá? E assim vai para os demais daí, tá? Aí o cursista 2 é o professor Arilson, que vai fazer o feedback para a professora Cristiane. No cursista 3 é a professora Dejaneire, que vai fazer o feedback para o professor Danilo, e assim vai. Lembrando, né, que sempre você vai preencher onde está escrito assim, ó, nome de quem escreve o feedback. Tá certo? Então, sempre atentar com isso. São 4 perguntinhas, bem tranquilo, né, nada demais, ali relacionado com a atividade do professor. Tá certo? Então, aí já está no chat de vocês. Professor, agora, quando termina de preencher, vai lá e compartilhar?
Desculpa, professora, cortou para mim. Quando termina de preencher, vai ali em compartilhar? Isso, vai em compartilhar. Mas se você quiser, eu compartilho para você o seu trabalho, né? Eu vou deixar aberto aqui a planilha agora. O feedback, viu, professor? O feedback a gente preencheu, está ali escrito compartilhar e compartilha lá, né? Não precisa, porque ele salva automaticamente já. Ele salva sozinho? Então tá bom, Salva, entendi. só você deixar... Isso, você editou nele, ele já salva automaticamente. Tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui minha planilha para vocês. Então, no encontro passado, o professor Wilson apresentou. E seguindo a ordem que agora começamos pela professora Cristiane, como aparece para vocês. A professora Cristiane apresenta, o professor Wilson faz o feedback. Lembrando, pessoal, 5 minutinhos, tá, de apresentação. Então, eu vou estar cronometrando aqui. Aí, quando der uns 4 minutos ali, eu ergo a mãozinha, aí você vai para a conclusão. Pode ser? Professor, tem como compartilhar para mim, por favor? Eu não consigo compartilhar pelo meu computador. Tem sim, professor. Faço isso já. Deixa eu ver aqui. Professora Cristiane. Vamos lá, então. Prontinho, professora. Fique à vontade. Ok. Então, o meu trabalho, eu fiz sobre... meu nome é Cristiane, né? Deixa eu me apresentar primeiro. Trabalho na Escola Cívico-Militar Ivone Pimentel, aqui em Curitiba. E a implementação eu fiz nos segundos anos, né? Nessa escola. Quiser ir passando, pronto. Então, o objetivo era análise crítica e criação de charges, histórias em quadrinhos, que eu achei bem bacana aquela aula, né, que falava sobre charges. Até falei com os alunos que eu costumo trabalhar muito literatura, mas aí teve essa possibilidade, né, da história em quadrinhos, das charges, que eu uso bastante, e aí levei para eles, né, alguns temas que foram trabalhados durante o trimestre, então, mundo do trabalho, desigualdade, mobilidade social, e aí eles fizeram as criações deles, né, a partir daquilo que eles achavam mais interessante, dos temas que eles achavam mais interessantes. Alguns alunos usaram todos os temas que foram apresentados, alguns, né, usaram um ou outro, e para mim, né, foi bem bacana, e alguns alunos até relataram que foi legal, porque eles puderam desenhar, e eles gostam bastante disso, né? Puder passar, professor? Então, ali durante o trimestre foram abordados temas atuais como política, desigualdade social, mundo do trabalho e preconceito. Foram realizadas conversas a respeito e troca de ideias entre pares durante as aulas. Para finalizar as temáticas, foi sugestionado aos alunos que realizassem charges críticas, escolhendo um ou mais temas, possibilitando assim que pudessem se expressar de maneira crítica, mas não ácida em relação ao cotidiano. Porque a gente sempre fala muito a respeito desses temas, né? E aí, às vezes, como uma forma de se proteger,
né, às vezes acaba tendo uma acidez que não é necessária, né? Então a gente conversou a respeito disso também, né, que a charge podia ser uma crítica, deveria ser uma crítica, mas não necessariamente, né, uma crítica muito contundente, de ser uma coisa mais leve. Pode passar. Então tem os alunos produzindo ali, né? Lógico que quando fala que vai tirar uma foto, todo mundo quer sorrir para a foto. Então, às vezes, os alunos fazendo a produção. Esse menino que está no meio ali, né, que está sozinho, o Luca, ele tem baixíssima visão, ele tem deficiência auditiva, e eu achei bacana, até coloquei nos relatos, que quando eu falei que eles podiam fazer uma charge, ele ficou extremamente animado. Eu disse, nossa, mas eu posso falar sobre o que eu quiser, você pode falar sobre o que você quiser, né? E aí ele ficou quietinho ali no canto produzindo, e no final da aula ele veio trazer, né, o trabalho dele para eu ver, e ele estava todo orgulhoso, porque, e os colegas também, porque ele sempre faz sozinho, que na cabecinha dele ninguém gosta dele, e aí quando ele fez o trabalho, mostrou, eu falei, nossa, mas por que você não veio no nosso grupo, né? Por que você não ajudou a fazer aqui, né? E aí todos os grupinhos ali colaboraram com a atividade. Pode passar. Os outros alunos ali também, né, fazendo a produção deles. Pode passar. Daí eu coloquei alguns que eles fizeram vários, né? Eles fizeram em grupo. Então, eles fizeram ali sobre o preconceito, sobre a desigualdade social. Pode ir passando. Sobre a política, ali eles fizeram, né, no mercado de emprego, né, como acontece muito, né, o preconceito. Em alguns eles colocaram por ser negro, outros por ter pouco estudo, aqueles que às vezes é contratado porque tem uma aparência melhor, mas não tem tanta competência assim para o cargo, né? Então eles usaram várias ideias, né, para fazer os trabalhinhos dele. Pode passar. Então, alguns pegaram algumas ideias, né, que eles viram na internet, deixei eles, né, terem algumas outras ideias, então colocaram, será que todo mundo tem as mesmas possibilidades? Será que todo mundo, né, tem as mesmas chances, as mesmas oportunidades, né? Pode ir passando. Ali eu coloquei alguns depoimentos, né, dos alunos, então, que acharam legal, né, que a aula foi bacana, né, que foi um momento de poder desenhar, de mostrar aquilo que sabiam por outras maneiras, né, não só, né, aquela aula expositiva, até brinquei com eles, né? Vamos fazer uma aula vaga agora, vamos todo mundo desenhar, né? Então sai daquela regrinha, né? O professor fala, o aluno ouve e escreve. Né? Então eles tiveram a oportunidade de fazer a criação deles. Pode passar. Daí o desenho do Luca, né, que eu coloquei ali, que aí eu dei vários temas, ele disse, professora, eu posso escolher qualquer tema? Aí ele fez sobre a pedofilia e a violência contra a mulher. Ele criou uma historinha, não dá para ver direitinho ali, né? Mas ele conta a historinha de uma menina que ela foi abusada e ela não sabia como passar isso para frente, né? E daí ele fala que tem relação com a violência contra a mulher, porque a menininha foi abusada e por ela ser menina, de repente, as pessoas não podiam dar crédito, né? Então, eu coloquei ali que os alunos apresentaram durante a atividade uma maturidade crítica muito grande, alguns chegaram a mesclar todos os temas. Foi muito gratificante ver um dos alunos que, apesar de ser afetuoso e participar oralmente das aulas, não produz registro. Então, o Luca, ele não registra, mas essa atividade ele fez questão, né, de fazer o registro, de trazer para mim, de escrever a história, né, e os temas que ele escolheu. Pode passar. Ali tem o feedback, né, da professora Simone, que ela é professora de redação, então ela achou bacana, né, esse tipo de atividade, né, a respeito da forma como os alunos produziram, como eles foram se desenvolvendo ao longo das aulas. Pode passar. Por favor. Então, a minha reflexão, né, foram extremamente válidas as aulas durante essa jornada, enriqueceu e muito as minhas aulas, por ser professora de língua portuguesa também, sempre trabalho com literatura, produção textual. E a charge, embora apareçam com frequência nas aulas, nunca tinha solicitado aos alunos que produzissem. Né? Então, até hoje, eles estavam fazendo prova e tinha uma porção de charges lá. Eu disse, nossa, professor, não precisava, a gente já fez uma porção. Eu disse, não, é para vocês não perderem o costume. Tem bastante charge. Aí, coloquei ali, né?
Então, os momentos de produção foram legais, né? Foram gratificantes. Os alunos aproveitaram a atividade para falar de suas experiências como o preconceito velado. Né? Uma menina fez uma produção, e aí perguntei por que ela tinha produzido aquilo. Então, era um menino que ele foi abordado pela polícia, e na charge dizia, né, que como que ele foi abordado se ele não era negro? E ele disse, professora, tem uma história por trás disso. E aí ela falou assim, que ela estava conversando com uma prima, e a prima disse, olha, o meu irmão foi enquadrado. Deve ser, mas como que ele foi enquadrado? Não, a polícia passou, ele estava com os amigos, e a polícia parou ele. E essa minha aluna falou assim, nossa, mas como que eles fizeram isso? Ele nem é negro. Então, é o preconceito velado, né? Então, nem ela sabia que tinha tanto preconceito assim. Né? Podia ser qualquer outra pessoa. Mas aí, como ela tinha feito a charge sobre isso, ela falou a respeito. Pode passar. Então, a produção crítica é sempre esperada, mas quase nunca alcançada, porém, nessa atividade, a criticidade ficou muito evidente. Foi possível observar como os alunos amadureceram suas ideias desde o início do ano e levar a sério a atividade proposta, já cobrando quais outras técnicas poderemos usar para as próximas aulas. Né? Então, eles já perguntaram, professora, que outro tipo de atividade a gente pode fazer, né? Não vamos mais ficar só conversando, vamos fazer outras, né, possibilidades, ter outras possibilidades. E é isso. Não sei se era, né, a intenção era essa, mas eu achei que foi bem produtiva a atividade, gostei, né, de poder trabalhar com a charge, achei bem legal. Legal, professora Cristiane, parabéns, tá, pela atividade, foi muito bacana, né, percebi que os alunos se engajaram bastante aí, e como a gente trabalhou nas aulas anteriores, né, trabalhar o desenho, né, como narrativa, né, criativa com eles, a charge, nossa, eles desenham muito bem, né, achei as charges deles muito lindas e, nossa, uma atividade muito bacana. Parabéns, meu professor, aí pelo trabalho. Certo. Então, desde 2015, né, eu atuo como professor de Sociologia e de Língua Portuguesa no Colégio Branca da Mota Fernandes, né? Desde quando eu iniciei ali meus trabalhos, a gente busca ir além ali dos textos tradicionais da sociologia e busca incorporar aí atividades que estimulem, né, uma prática mais ativa e maior reflexão dos alunos para além ali dos clássicos da sociologia. Para esse trimestre do Formadores, eu decidi aí usar um jogo bem famoso aí na comunidade do pessoal do board game, que é o Dixit. E nesse jogo, que é basicamente leitura de cartas e uma modalidade no qual os outros colegas que estão participando junto com você precisam meio que captar suas dicas sobre determinada carta. Como esse jogo ele meio que trabalha essa ideia de leitura subjetiva do sujeito, obviamente aí eu encaixei ali dentro da proposta de aula do RCO, que é o conceito de ação social do Weber, juntamente com trabalhar ali os descritores da língua portuguesa, como o D5, né, que é a interpretação de material gráfico, o D4, que é análise de conceitos sociopolíticos, e o D3, que é a explanação de motivações pessoais. Então, assim, foi uma prática bem estruturada, porque eu já vinha pensando nesse jogo em uma outra atividade que eu faço, que é o PIBID aqui na UEM. E, basicamente, qual que era o objetivo, né? Para mostrar para os alunos essa ideia de como nós atribuímos sentidos e significados ao outro e que essa atribuição ela também é subjetiva. Foi fundamental usar o Dixit, né, como uma ferramenta visual, porque a partir dali eles poderiam interpretar essas imagens abstratas e elaborar assim, uma narrativa pessoal, depois explícita, e num terceiro momento reflexiva, e compartilhar aquilo com os colegas da turma. Com essa oficina, né,
os alunos deixaram de ter aquele comportamento mais passivo, assim como a outra professora estava comentando, e, na verdade, eles tiveram que ter uma postura muito mais ativa, porque eram eles que estavam construindo os sentidos daquela aula, né? Mostrando que essa capacidade que muitas vezes a gente até coloca como inata, né? Porque atribuir sentido ao mundo a gente faz ali desde os nossos primeiros momentos de vida, mas que às vezes é tão naturalizada que a gente não questiona. E aí essa aula ela foi especificamente voltada para que os alunos pudessem ver uma intencionalidade por trás dessa prática para nós que é tão natural. Basicamente, assim, como um jogo sai bastante fora, assim, da sala de aula, né, da sala mais tradicional, a gente vê, assim, o engajamento dos alunos e também tem a possibilidade de conhecer os alunos para além desses moldes tradicionais, né? É um outro aluno que se apresenta ali para nós e é muito interessante, né? Eu sempre, quando posso aconselhar, né, para que a gente tente fazer isso, porque isso também melhora a relação professor e aluno, né? Você conhecer esse pequeno outro aspecto ali da sua, entre aspas, ferramenta de trabalho. Só um último ponto que eu gostaria de chamar a atenção, para que a gente pense juntos. Uma das cartas, o aluno deu uma dica, e a dica da carta dele era Einstein, era apenas essa palavra, Einstein. Os oito colegas da mesa que ele estava sentado, que eles estavam jogando, os 8 colegas não sabiam o que era essa palavra Einstein. Se era uma pessoa, se era um objeto, se era o nome de uma marca de carro, se era um TikToker famoso. E isso me levantou uma grande provocação, né? Para o momento que a gente está vivendo. Eu não faço juízo de valor, se não saber quem é o Einstein é bom ou ruim, mas definitivamente é muito atípico, né? Principalmente para nossa geração, eu que sou aí da década de 90, mas que já iniciei como professor ali em 2015. Vejo que quando um aluno não faz ideia do que significa a palavra Einstein, a gente tem que repensar aí as nossas práticas pedagógicas, e felizmente aí, como a proposta aí do Formadores, eu pude ter também a oportunidade de pensar isso. É isso. Tudo bem, professor Danilo. Ótima análise, reflexão no final, gostei. É preocupante, sem dúvida, né? Não saberem, né, o que. Ele sabe, né, como a professora Nilda ali, né, compartilhou ali. Deixa eu ler o que a professora falou ali. Sim. A professora Nilda, né, comentou ali, sabem muito. Do Hitler. Enfim, são questões, né, que faz a gente ficar preocupado, né, com essa nossa juventude. E tem essas análises, mas a atividade muito bacana. Parabéns, professor Danilo, né, pelo trabalho com sua turma, com seu colégio, e sem dúvida foi uma atividade muito bem desenvolvida aí, e que serviu aí para analisar, né, esses conceitos aí com eles, e principalmente essa ideia do Einstein, né, que alguns não sabiam, né, preocupante, né, mas enfim. Muito bem, então, dando continuidade lá, pessoal, não esqueça do feedback lá, professor Danilo, ele recebe um feedback, enrolei que falar, da professora Dejaneide, tá? E a professora Cristiane que apresentou, agora há pouco recebe um feedback do professor Ilson. Agora vamos para a professora Dejaneide, que vai apresentar, tá certo? Tranquilo, professora Dejaneide, imprevistos acontecem, nem se preocupe, faz parte. Professora, então você entrou na hora certa, entrou no momento mais esperado, que estava te aguardando, que é o seu relato e sua apresentação. Boa noite, pessoal. Professor, eu tive um imprevisto com o meu carro. Tranquilo, professora. Você quer apresentar ou quer que eu apresente para você? Eu preferia, professor, porque eu estou no celular. Tá bom. Então deixa eu apresentar para você. Aí você tem 5 minutinhos para apresentar, professora. Eu já deixei tudo certo aqui, professora Dejaneide. Muito bem. Deixa eu compartilhar aqui. Ainda bem que eu cheguei na hora certa. Chegou na hora certa, viu? Bem na hora. Eu nem tirei os slides.
Professora, fica à vontade, Depois eu então, tô 5 lembrando. minutos. Tá bom. Tá bom. Então, boa noite a todos, né? Eu sou a professora Janeide, eu sou licenciada em Sociologia. Esse ano eu tenho aula de Sociologia e Projeto de Vida. Eu não consegui, eu não tirei esses slides, errei nessa etapa de excluir os slides. Mas eu trabalho em Curitiba, eu moro em Curitiba e essa implementação eu fiz num colégio cívico-militar, no Gottlieb Miller. Então, é uma turma de segunda série e eu fiz a implementação e como atividade eu pedi para eles confeccionarem fanzines. Eu não sei se vocês já trabalharam com fanzines. Eu fiz uma implementação, professor, com Lapbook sobre cultura, usando a aula de antropologia, e foi um fracasso, porque poucos fizeram. Aí eu tive que reinventar, né, e fazer outra implementação utilizando o processo de socialização. E com a estratégia de pedir para eles fazerem um fanzine. Utilizei o desenho como narrativa, né, a metodologia. Então, foi bem produtivo, na verdade. Utilizar o fanzine, eles gostaram bastante. Consegui fazer com que eles prestassem atenção e com que eles, assim, a produção, para produzir, eles se empolgaram. Foi bem melhor do que a ideia do Lapbook. Então, assim, usei a aula 15 do RCO, né, mais aulas, e eu pedi para eles colocarem no fanzine as formas de socialização da vida deles. Desculpa os barulhos, pessoal. Então, eu pedi para eles expressarem, através do fanzine, como que seriam as formas de socialização do cotidiano deles. E aí, acho que nas imagens dá para ver, foi muito bacana. Essa é uma atividade que foi um sucesso que eu fiz nas minhas turmas, o quanto eles produziram, e eu coloquei as imagens, as fotos, mas assim, eu tinha infinitas fotos para colocar aí. Porque foi uma atividade que até hoje eu colho frutos. E aí eu vou fazer uma exposição das atividades que eles fizeram. Eu não sei, dá para passar os slides que tem as imagens, assim? É uma escola cívica, né? Então, muitas coisas assim relacionadas à polícia que eles colocaram, música, das formas que eles conseguem socializar e fazer amizades. Então, assim, eu achei bacana, porque foi construído mesmo. Tem essa do meio aqui, que é o futuro, a menina colocou a imagem meio estranha, mas ela colocando ela como professora. E ela colocou ela pendurada. Eu disse, nossa, eu até achei estranho, mas eu coloquei a imagem justamente. Ela disse que ela sonha em ser professora e ela imagina como será o dia dela dando aula. Eu digo, Deus, pendurada já, né, por uma corda. Mas assim, eu não sei se o pessoal já trabalhou, até postei foto dos que eles produziram, o maior que fizeram também. Se o pessoal já trabalhou com fanzine, é uma coisa que eu acho que é bem que experimentem, porque só em dobrar o fanzine eles prestam atenção assim demais. A aula fica muito participativa. E aí eu chamei a pedagoga também para avaliar. Depoimento dos alunos eu não peguei. Eu ainda ia colocar, mas a da pedagoga, ela postou que ela veio conferir a aula. Então, assim, teve bastante engajamento com eles. Eu percebi que eles conseguiram captar mesmo a mensagem. A criatividade foi incrível que eles fizeram.
E eles em grupo, eles adoraram, assim. Se brincar minha bolsa, o que eu tenho aqui, ó, para vocês terem ideia de como essa atividade rendeu, e rendeu, assim, produções incríveis. É isso, professor. Já terminei, acho que foi até rápido. Muito bem, parabéns, professora Dejaneide, pelo relato, pela apresentação, pelo trabalho com seus alunos, né, no colégio que você trabalha. E, sem dúvida, legal, achei bacana, né, a criatividade deles, né? Sem dúvida, trabalhar esse tipo de trabalho material com eles aí, uma coisa que a gente consegue trazer para a aula é a criatividade deles, né? Então, sem dúvida, eles foram muito criativos, né? Tá desligado teu microfone, professor. Quer dizer, como eles produzem do fanzine. Assim. Eles são criativos, né? E aí, encaixou bem certinho com a aula. Parabéns, professora. Legal. Obrigada. Eu tô falando eu por cima, pessoal, dando um feedback rápido para vocês, para não tomar tempo, mas lá no relato de vocês eu vou estar dando um feedback mais construtivo lá no comentário lá da atividade de vocês, tá bom? Porque são tantos trabalhos bonitos que se eu for vir comentar, né, daí a gente tomaria muito tempo, mas sem dúvida é um trabalho inicial, professora. Tá bom? Isso. Então, eu sou a professora Elvira, trabalho... professor, eu pus o nome do professor Afonso, depois eu vou mudar para o seu. Tranquilo, imagina. Tá. Então, eu sou de Astorga e trabalho no Colégio Adolfo, também trabalho em outro colégio, no distrito. Então, eu trabalhei com o segundo ano, né, porque tem vários, então, o segundo ano D, né, assim, a gente vai fazer a implementação, busca ali uma turma que a gente sabe que vai acabar produzindo, né, que nem todos depois não dá certo, né. Então, eu fiz a aula expositiva primeiro, eu trabalhei com os tipos de instituição, para fazer o trabalho, a implementação. E eu escolhi a literatura de cordel para fazer esse trabalho. Então, primeiro eu fiz aulas expositivas, né? Depois tinha falado, né, de fazer trabalho, depois eu apresentei qual seria o trabalho, pedi para eles formar grupo, passei os nomes das instituições, que as instituições que eu peguei ali foram a escolar, a familiar, a religiosa, Estado e trabalho. Então, cada grupo foi escolhendo de acordo com o que eles preferiam, né? E aí deu início aos trabalhos, né, ao desenvolvimento do trabalho. Quando eu primeiro mostrei o cordel para eles também, antes deles começar, e eles já gostaram do assunto ali, do que eles iriam fazer. Então, eles acolheram muito bem ali o trabalho, né, de fazer esse trabalho. E, na verdade, todos foram muito participativos, eu não esperava de todos, assim, a participação, mas todos foram muito participativos, né, e se empenharam ali todos juntos, se ajudando, né, e desenvolvendo o trabalho. Aí pode ir passando. Eu não vou estar falando sobre isso, já falei mais ou menos, vi que eu não tirei uma aqui. Então, aqui, né, os alunos, aqui os grupos, 2 grupos. Esse aluno que está aqui, ele tem deficiência, dificuldade de aprendizagem, e tem algum problema que a professora que acompanha não conseguiu me falar. Essa aqui é a professora que está agora acompanhando. Opa, espera aí, só um pouquinho, a bateria, esqueci de ativar. Eu liguei na tomada, ia ligar aqui e esqueci. Então, ele entrou ali, né, o grupo, o aluno aceita bem, né, esse que toma frente aqui outro grupo, esse da religiosa, esse familiar, aí pode passar. Pode passar. Esse outro grupo, não, voltando só um pouquinho. Esse outro grupo é sobre a instituição Estado, e esse sobre o trabalho. Acho que faltou a foto de um.
Pode passar. Esse aqui foi religioso. E aquele onde falo que tem o menino lá com, né, o aluno lá com problema, ele pediu, porque eu pedi para fazer, né, um papel craft, que eles pegaram lá, mas ele falou, professor, eu posso fazer assim? Ele já tinha uma ideia de desenhar, então ele fez, né, separado aqui, e depois ele desenhou, de acordo com o primeiro slide, ele que desenha, eu não sabia que ele desenhava assim, tem até quadros lá no colégio que ele faz, esse ele desenhou de acordo com o segundo, esse com o terceiro, esse com o quarto. Então, assim, é espetacular a forma dele desenhar e também o desenvolvimento também, que é sobre instituição religiosa. É que ele é evangélico, ele é bem religioso, né? Aí pode passar, professor. Então, aqui foi sobre o Estado, eles fizeram uma crítica, né, falando do Estado, o que o Estado, o que ele deve cumprir ali, o que significa o Estado, e a crítica, né, que vem sobre o Estado. Aqui, então, foi da família, também desenvolveu uma questão falando da família ali, né, o patriarcado ainda, né, que persiste, e ali também eles falam dessa família e faz uma crítica também à questão dessa constituição familiar. Pode passar, professor. Aqui é sobre trabalho, então eles também falam sobre trabalho, faz um lado, né, bastante positivo, faz a crítica, e aqui é sobre a escola. Então, também, né, aqui eles estão falando mais uma forma de trazer o aprendizado, conhecimento. Aqui também ficou branco aqui que eu tirei foto, mas esses foram todos nos papéis de craft, né, só o do aluno lá, primeiro que não. Aí pode passar, professor. Então pode passar, né, eles foram bastante participativos, já falei. Aí eu tive feedback foi justamente, a gente chama ela de Nara, quem fez esse feedback foi a professora Nara, que acompanha o aluno. Quer dizer, ela acompanhou todo o processo ali, né, estava lá junto na hora de fazer o trabalho com o aluno ali, com o grupo, então nada mais pertinente que essa professora fazer isso, porque ela acompanhou todo o desenvolvimento. Aí pode passar. Aqui eu fiz a consideração, né, foi muito positivo, é muito bom, né, o curso, assim, a troca, os professores, né, os colegas. Pode passar. O senhor pode... Aqui eles apresentando, pode passando meio rápido aqui. Então, né, os grupos aqui, apresentando todos eles, que faltou uma aluna na hora de apresentar, e aí pode passar. Acabou para mim, professora. Espera um pouquinho. Então, onde está lá eu coloquei os... Só tem 14 slides. Eu coloquei os feedback ali, os depoimentos deles. Eu coloquei fotos. Chega no 14 e acaba. Não tem mais. Não, mas voltando. Tá. Vou voltar rapidinho aqui. Feedback. Aqui, feedback, né? Da observação. É isso? Não, voltando. Feedback, não, desculpa. O depoimento deles. Depoimento dos alunos. Voltando. Eu não vi. Será que eu pus os slides? Não, esse aqui ainda é. Pode ir. Voltando. Espera aí, não é. Não, voltando lá, indo lá para o começo. Lá no início? Indo para o início ali. Porque eu coloquei, igual estão essas imagens aqui, eu coloquei também o que eles escreveram. Talvez isso daí colocou lá no início, né? Descrição. Estranho.
Então, Não tem, talvez essa cópia... Oh, não tem, professor, ó, já voltei mas várias vezes. Mas tranquilo, no... professor, eu vi. Não, Oi? mas esse foi o que eu postei para você? Esse foi, Esse eu copiei o link, você mandou mensagem para mim, né? Perguntando se tinha chegado. Será que foi o que não copiei o estava link. completo? Porque eu coloquei todos, porque eles fizeram, né? Eles Mas fizeram ele papel, eu até atualiza. tirei foto do papel. Depois eu vou ver para arrumar. Tranquilo, Porque, professor. e algum está assim, Poxa, então eu estou parabéns. achando que mandei errado. Imagina. Mas é Parabéns, isso. professora Elvira. Legal o trabalho, né? Trabalhar a literatura de cordel aí, muito interessante. Trabalhar Nossa, esse processo, né? Sócio-histórico, amaram. né? Quando a gente fala literatura de cordel, não vem só na cabeça, né? A questão da população nordestina, mas a literatura de cordel envolve todo o contexto da sociedade brasileira, né? Sim, mas aí eles, Então, onde eles pegam, né? Fazer um... sim. Mas parabéns, professor. Bacana o trabalho. E, nossa, o aluno lá, muito desenhista. Que talento, né? Nossa, é Incrível. perfeito. E bonitas folhas, bem usadas, né? Parecia aqueles relatos de livros antigos, né? Foi muito bem elaborado. Parabéns, professor. Obrigada. Vamos continuar o próximo. Professor Fábio, na escuta? Cadê o professor Fábio? Ou não é o professor Fábio agora? Ah, é o professor Fábio. Professor Fábio, fique à vontade. Você quer apresentar ou quer que eu apresente o seu relato aí? Fugiu da apresentação. Enfim. Professor Júlio, na escuta? Professor, apresenta para mim, fazendo um favor. Apresento sim, professor Júlio, com certeza. Vou abrir aqui. Você entregou ele, né, professor? Porque eu não estou com ele aqui. Ah, tá. Então deixa eu ir nas atividades. Professor. Tranquilo. Se quiser ir se apresentando já, professor, eu já vou até ele. Tá bom. Iniciando aqui. Pessoal, então eu sou o professor Júlio, né? Moro aqui no norte do Paraná, em uma cidade pequena, na região aqui de Londrina. Sou professor de História e Sociologia e também sou contador. Inclusive estou adiantando uns cálculos aqui agora para amanhã. E a minha implementação foi numa escola do campo, que eu trabalho num distrito que dá aqui 18 quilômetros da minha cidade. Aí foi com uma turma de segundo ano. Só para me apresentar ali, a gente já... Agora é o meu computador que tá. Os alunos. Agora foi. Beleza. Então vamos lá, professor, pode passar, tá? Então, como eu falei, eu implementei numa turma de segundo ano, numa escola do campo, tá? É uma turma pequena, uma turma aí de 12 alunos, só que é uma turma pequena que eu sempre digo a eles que eles têm que aproveitar melhor as aulas, né? Eles são meio acomodados, assim, a gente tem que estar cutucando às vezes. Então, eu trabalhei lá com eles a aula que fala dos modelos produtivos do capitalismo, o taylorismo, o fordismo e o toyotismo. Aí eu usei com eles a temática de filme, né? Passei a eles aquele filme
tempos modernos, no qual a gente foi ali vendo as características, né, do modelo de produção, principalmente do taylorismo. E aí depois, professor, pode até passar lá pode passar nas etapas lá, fazendo um favor. Aqui. Aí eu fiz a introdução do conteúdo, né, toda aquela contextualização teórica, as características de cada modelo produtivo. Aí na segunda etapa eu fiz a exibição do filme, né, usando a metodologia cinema ali, a gente assistindo, às vezes dava uma pausa, dava uma comentada no que estava acontecendo. E aí, como é uma turma assim que você tem que estar cutucando para participação, eu optei por fazer uma atividade lúdica, né, uma dinâmica com eles, no qual eu pedi para eles sentarem em círculo na sala. No quadro eu coloquei três painéis, né, um do taylorismo, do fordismo e do toyotismo. E aí eu tocava uma música no Educatron e ia passando o objeto na mão deles. Quando a música parava, o objeto também parava na mão de algum aluno. Então aquele aluno ele tinha que levantar e tinha que pegar um papelzinho que estava enrolado na outra mesa. E nesse papelzinho ele abria e era característica de um dos modelos produtivos. Então ele tinha que ler a característica e identificar de qual modelo produtivo que era, tá? Assim, de modo geral, a participação foi boa, né? Até assim que eu esperava menos deles, até que eles assim interagiram bem. Só teve uma aluna que é gestante e ela estava meio indisposta, ela não quis participar. Mas, de modo geral, eu pude observar assim que gostaram muito do filme, por ser um filme antigo, né? Sem som, mas eles prestaram bastante atenção. E da brincadeira lúdica ali, eles aproveitaram bem. Tem as imagens, professor, pode passar lá, pode na outra. Aí, ó, tá? Ali tem todo o processo, né? A aula, a parte expositiva, a parte do filme, eles ali sentados em roda, né? E a fase ali no qual eles colavam no cartaz as características dos modelos de produção. Então, assim, do modo geral, foi muito bom, né? Uma turma, como se diz, acomodada, mas nessa aula eles participaram bem. Aí tem o depoimento ali da pedagoga, né? Que ela pôde ali observar a aula, participar, né? Ela até sugeriu assim que será que não foi, professor? Passa para ver na outra parte. Aqui. Só os resultados alcançados. Vê na outra parte, professor, por gentileza. Mais para frente. Ué, é estranho. Tipo, eu vou dar uma olhada aqui. Tranquilo, mas... Tá? Mas assim, como eu disse, né? Foi muito bom. Aqui, o feedback da observação da pedagoga, né? Ela até me sugeriu trabalhar mais assim esse tipo de atividade lúdica, né, que envolve toda a competição ali e tal, e eles assim participaram bem, tá? Então, do modo geral é isso, professor. O objetivo da aula foi alcançada, né, que era a prioridade ali, eles saberem as características de cada modelo produtivo. Bom? Tudo bem, parabéns, professor Júlio, pelo teu trabalho, com os alunos, e que bom, né, que eles foram bem participativos, né, por mais de ser uma turma que nem você falou meio não tão participativo, mas nessa oportunidade eles participaram, né, isso foi bacana demais, legal, parabéns, professor. E é um tema também bacana, tempos modernos, né, esse filme é um filme muito interessante para ver o processo, né, da Revolução Industrial. Mas, enfim, então vamos dar continuidade para a gente conseguir finalizar a apresentação de todo mundo. Professor Fábio, na escuta ou não? E o professor Fábio... Não vimos. Nos deu um drible lá, Ronaldinho Gaúcho. Professor Marcos Antônio, fica à vontade, professor. Me apresenta? Apresento, professor, só não consigo falar, mas apresento. Tranquilo. 5 minutinhos, professor, fica à vontade. A gente passa o ano inteiro, bem no dia da apresentação, tá desse jeito, viu? Ô, professor Júlio, eu acabei não conseguindo copiar o tema do teu trabalho ali, não sei como é que é, professor, para mim poder fazer o relato ali do feedback dele. É importante. Ali na planilha, eu consigo ver o slide depois?
Modelos produtivos do capitalismo. Ah, perfeito. Deixa eu escrever aqui primeiro, então, Eu vou, professor. eu vou copiar o slide. Sociologia, e a minha implementação eu fiz na sociologia. Eu trabalho no Colégio Carlos Drummond de Andrade, município de Nova Tebas, núcleo de Pitanga. Pode passar, professor. Eu procurei desenvolver o meu relato com a turma de terceiro ano, né, onde a gente tem sociologia, sociologia 1, né? Ciência política, sociologia 1. É uma turma do noturno, eu tenho um padrão de 20 horas e minhas aulas são só no noturno. Durante o dia eu tenho outra atividade, eu não estou na escola. E as turmas do noturno, nossa, sempre foram mais complicadas um pouco, né? Difícil participação, enfim. Quem trabalha no noturno aí sabe como que é isso. E eu tive uma infelicidade no dia da minha apresentação, teve um evento de chuva, pode passar, professor. E acabou que minha turma quase que não apareceu, foram poucos alunos, né? Mas, enfim, eu procurei desenvolver o relato em cima dos desenhos, né? A produção de desenho. Então, trabalhei lá o conteúdo, o Estado e as ONGs, né? Com essa turma. E aí a ideia foi pedir para eles produzirem desenhos, né? Ao final da aula, tem o slide 15 aqui na imagem, ao final da aula eu pedi para eles pesquisarem, perdão, gente, eu pedi para eles pesquisarem algumas ONGs dessa daí e responder ali as questões que a gente estava fazendo, né? Falar da função, falar da ONG, enfim, falar dessa relação com o Estado. E eles participaram, os que estavam ali, eles participaram, foi bem bacana, mas a turma em si, poucos estavam na sala, né? Pode passar, professor. Aqui algumas imagens, né? Desculpa, aí o meu scanner ficou muito fraquinho, mas algum desenho ali que eles fizeram. Então, eles tinham que representar, a ideia é que eles representassem alguma coisa relacionada àquela entidade, àquela ONG que eles pesquisaram. Então, no caso ali, pegaram o logo ou a função, qual que era a ação dela, enfim, a relação dela com o Estado ou com a sociedade, né? Como que ela se desenvolvia, né? Então, nesse sentido, houve, né, a gente conseguiu ali um engajamento, né? Porque até os meninos da sala, que às vezes são mais difíceis de participar, principalmente dessas atividades mais diversificadas, né, desenho, teatro, essas coisas, eles não gostam muito, né, mas naquele momento eles participaram, então, nesse sentido, para mim, foi positivo. Pode passar, professor. Aí algumas imagens né, deles fazendo, né, depois da atividade, eles fizeram a exposição ali, a apresentação, né, uns para os outros. Pode passar, professor. Então, explicaram, falaram do tema. Durante a minha explanação antes, né, da parte expositiva, já fizeram perguntas, né, eu até tive sorte. Na imagem ali tem uma aluna, né, a menina, ela trabalha já com assessoria com advogado, então ela gosta bastante dessa parte, enfim, foi bem legal essa parte. Ela fez muitas perguntas nesse sentido, me ajudou bastante, inclusive, né? Em termos de depoimento, ali um pouco de fala, né, do que eles acharam, né, que gostaram, porque geralmente eu trabalho, além da geografia e sociologia, eu trabalho filosofia e história. E normalmente a gente fala, e eles ficam, né, estressados às vezes. E aí nesse dia, com essa atividade, então foi diferente do que eles estão acostumados, né? Então eles acabaram gostando nesse sentido, né? Ficou, professor, foi bom, não ficamos só escutando e tal, foi uma produção diferente. Pode passar, professor. Perdão. Ali dos resultados, né, os desenhos, como eles conseguiram fazer essa abstração, né, enfim, trazer
para o papel um pouco do conhecimento, um pouco do que eles viram, um pouco do que eles pesquisaram, né, também sobre as entidades. Pode passar, professor. O feedback da pedagoga, ela acompanhou a gente, né, ela estava lá o tempo todo, ela acompanhou, então aí a descrição dela, pode passar o próximo. Ela diz que gostou, ela de vez em quando ela já assiste algumas outras aulas minhas, né, são poucas turmas aqui, ela sempre está participando de alguma aula da gente, então ela foi nesse dia fazer a observação e ela gostou, pode ir para o próximo. Aqui no final, né, só minha reflexão aí é que eu gostei da metodologia. Aquele dia que nós fizemos aqui na aula, o desenho, eu já gostei bastante da atividade. Eu até fiz o desenho aquele dia na caneta, no que nem lápis eu tinha, e apliquei com essa turma. Eu queria desenvolver com essa turma por conta do tema que estava no momento, né, com eles. Mas eu acabei desenvolvendo depois essa mesma estratégia com as outras turmas que eu tenho aqui no noturno, que é primeiro e segundo ano. Claro, em outros temas daí, mas eu desenvolvi a mesma atividade ali com o desenho. E foi bem, assim, bem parecido com isso aqui. Mesmo nas outras turmas, os alunos que são mais retraídos, ou os meninos que não gostam muito da parte lúdica, eles participaram. Então, eu achei bastante positivo. É isso, pessoal. Se tiver alguma pergunta. Obrigado. Parabéns, Desculpa professor pela Marcos. voz. Professor Marcos Guerreiro, né? Com a voz aí meio ruim, eu também estava assim esse dia, professor. Parabéns, professor Marcos, pela atividade, né? Muito legal, os alunos aí enganjados ali, participando, foi muito bacana. Parabéns, professor Marcos. Pessoal, nós vamos passar um pouquinho do tempinho, mas eu comecei a reunião um pouquinho mais tarde, mas peço que vocês continuem comigo, gentilmente, é a última, então é para finalizar, é a saideira, então a gente vai passar só um tempinho, mas bem pouquinha coisa ali, tá bom? Professora Nilda. Professor, só mais um minuto. Eu não vou conseguir ficar até o finalzinho. Não, sim, você tem aula agora. Não, tranquilo. Isso, 19h20 eu entro na sala. A gente só vai passar um pouquinho mais do tempo. Professora Nilda, fica à vontade. Mas tem depois as avaliações, né? Sim, eu vou colocar no chat agora. Enquanto a professora vai apresentando, eu coloco no chat vocês vão preencher. Eu já preciso de copiar aqui o endereço. Tá, obrigado. Professora Nilda, fica à vontade. Pode compartilhar, fazendo um favor. Professor, antes da professora começar, aonde que eu acho aqui a planilha para poder fazer o feedback do professor? Acho que está desligado o microfone. Eu mando para você agora, meu professor Júlio. Já coloco no chat aqui a avaliação dos encontros. Ou se quiser colocar lá no mural também, professor? Então, eu já estou logado. Tá lá também, mas eu mando. Tá lá no mural, tem lá. Mas eu já mando para você de novo. Tá bom, beleza. Professora Nilda, seu microfone. Tá ligado. Pode falar já? Pode falar, professora, fica à vontade. Então tá bom. Bom, gente, o meu, ele é uma continuação do trabalho que eu vinha desenvolvendo. Na verdade, eu tinha intenção de trabalhar com filme, né? Que era um curta que mostra sobre a questão do trabalho, né? Porque eu estou trabalhando Marcos com eles. Só que não rolou, né? Porque o Estado bloqueou o acesso ao YouTube, né? Então, por conta aí dos alunos entrando em site pornográfico, né? E aí eles acabaram bloqueando, então eu não consegui entrar no curta e acabei não usando o curta. Então, aí o que eu trago para vocês? Esse relato aconteceu no Colégio Estadual Polivalente, aqui no município de Londrina, né? Pode ir, professor. Foi nos segundos anos, tá? Pode passar, prof. Aqui eu estou colocando quais são os objetivos de aprendizagem, né? Só volta um pouquinho, professor. Tem os objetivos da aprendizagem e tem as etapas, né? Isso. Porque eu foquei mais no tema para discussão sobre as formações sociais e fui retomando isso dentro da abordagem da sociologia clássica, né? Mostrando um pouco de que cada teórico, né,
considera dentro do processo aí de transformação da sociedade, né? Nessa relação do indivíduo e da sociedade. Pode ir, professor. Então, a gente fez o material no primeiro trimestre, fazemos cartazes, eu apresentei os 4 tipos de formação social: a comunal, a escravagista, a feudal e a capitalista. Depois a gente pediu para que eles fizessem aí, que eles elaborassem outras formações sociais a partir do que eles viram. Era para eles pegar o que eles consideravam mais relevante. E era para eles desenhar símbolos, aí a gente trabalhou bastante com desenho, colocar a imagem, criar uma bandeira, criar assim um símbolo bem legal que representasse aquela formação social que ele estava pensando, né? Então essa foi a primeira etapa. Pode ir, professor. E aí o que eu fiz? Por que eu fiz isso? Porque eu queria entrar na formação, falar sobre o socialismo e queria falar sobre o comunismo, mas eu queria ver até que ponto, né, eles sabiam sobre o tema. E o que eu aproveitei? Eu falei assim, vamos ver o que eles sabem, vamos deixar nos cartazes. A hora que chegar no Marx, eu vou falar um pouquinho mais de como que o Marx está pensando uma nova formação social. A ideia de revolução, a ideia da transformação, a ideia da sociedade socialista, a ideia da sociedade comunista. Aí trabalhei esses elementos com eles e pedi para que eles voltassem nos cartazes que eles tinham feito no primeiro trimestre e que eles achassem elementos que estavam dentro da teoria do que a gente tinha visto sobre a questão do Karl Marx. Pode ir, professor. E só lembrando que esse material foi avaliado, né, tinha sido avaliado pelo pessoal do PIBID, eu tive a participação deles, eles ajudaram bastante, né? E aí eu usei a aula 6 do Marx para poder realizar essa discussão, né, com eles, tá? Fiquei bastante tempo na aula 5 e a aula 6. E agora, semana passada, eu queria fechar com um filme, mas aí com curta, né? Mas aí acabou não rolando porque eu estava bloqueado, né? E aí eles ficaram, nossa, foi bem legal. Aí eu fiz as fotos deles circulando com os cartazes, vocês podem olhar aí, porque daí eu coloquei de todas as turmas, né? Não fiz só dessa turma em especial, né? Pode passar, professor. Porque são 4 segundos anos, né? Aí, então, como eu fiz o desenho da aula, né? Trabalhando a aula com a aula 5 e a aula 6 do Marx, o quadro, né? Pode ir, professor. E o próximo desenho, o próximo... Aí são eles olhando, e aí eles apontando para mim onde é que estavam as informações que caracterizavam, de certa forma, uma sociedade socialista e o que caracterizava uma sociedade comunista. Foi muito interessante, porque daí, para não dizer que eu estou fazendo todo aquele processo de doutrinação, né, para quebrar um pouquinho essa lógica, né? E aí eles falaram, nossa, eu falei assim, olha que interessante, vocês buscaram formações sociais, vocês buscaram criar alguma coisa que, de certa forma, fazia um rompimento e se aproxima bastante dos elementos que o Marx está trabalhando na teoria deles, né? Aí pode passar, professor. Infelizmente, as pedagogas não puderam participar, porque essa semana eles estão preparando lá para o negócio do CAED lá, e eles estão ensinando o pessoal de língua portuguesa, né? O professor Terezinha, não deixa eu mentir, porque é para melhorar o IDEB da escola, né? Então, mas é aquele negócio, gente. O que eu posso falar dos resultados é que eu tive uma adesão, essa sala especial que está na foto, foi uma adesão muito boa. Todos os grupos fizeram os cartazes, nas outras nem todos, né? Mas assim, os que saíram eu trouxe para eles e o deles eu levei para os outros, eles puderam avaliar. E aí é uma sala de exatas e eu vejo que eles têm as habilidades deles com a questão da compreensão mais crítica da sociedade, é bem bacana, entendeu? Eu consigo seguir um raciocínio assim, mais de desnaturalização e tal, que eu acho fantástico. Eles pegam rápido, eles ficam até depois da aula para poder saber mais detalhes, entendeu? Eu acho isso, por isso que eu coloquei a fotinha deles, né? Então foi bem bacana. Mas só lembrando, né, que às vezes eles usam muito celular, eles acham que eu não estou vendo, mas eu estou vendo. Eles usam o celular para fazer as atividades, isso daí é meio difícil, eles não conseguem se desvincular, né? E assim, a gente aproveita para revisar o material e está sempre voltando, né? E também está trabalhando na questão da história, a questão aí da geografia, a questão da filosofia, né? E, claro, dando ênfase aí para os escritores da sociologia, que é o tanto que eles estão pedindo para a gente trabalhar aí com força, né? Como identificar aí as teorias da sociologia.
E é isso, gente. Não tem tantas assim, porque infelizmente eu queria fechar com o curta, mas não rolou. Então é isso, tá? Obrigada. Obrigado, professora Nilda. Com certeza, tenho certeza que os alunos adoraram essa atividade, foi muito bacana, e a professora sempre, né, mostrando aí as suas atividades. Eu lembro desde o primeiro encontro nosso, da reunião 8, né, a professora falando das formas de política, estava trabalhando com eles, eu fiquei assim, imaginando, nossa, que legal, né? Então, é muito bacana, né? Eu achei bacana a forma da professora trabalhar com os alunos esse tema de política, que é um tema importante para os nossos alunos, né? Sim. Parabéns, professora. Parabéns, Obrigada. parabéns. Obrigada. Imagina. Professora Terezinha, vamos encerrar daí com o seu relato? Vamos. Professora, eu estou presente, a Regina. Eu cheguei um pouquinho atrasada, mas eu cheguei. Oi, professora, quem está vivo aparece, né? Como diz o ditado. Uhum. Seguindo a ordem das apresentações ali, eu acho que seria eu agora. Eu vou pedir para a professora Terezinha, que ela já estava preparada aqui, daí você sim, pode apresentar pode ser. depois, pode ser? Sem Tranquilo. problemas. Professora Terezinha, você apresenta? Apresento. Enquanto o professor se apresenta os slides, enquanto eu vou me apresentando? Pode, daí já vai adiantando para a professora Regina Isso. fechar aí, tá bom? Então, Tranquilo. para quem não me conhece, eu sou a professora Terezinha, não sei se todos estão me ouvindo. Então, sim, aham. Então, eu sou professora de língua inglesa, língua portuguesa, redação e leitura. Trabalho no Colégio Cívico-Militar Dias da Rocha, em Araucária, que é a região metropolitana de Curitiba. A turma que eu peguei para trabalhar, o cordel, é o 7º ano. E, professor, então eu coloquei para eles lá o cordel. Então, assim, ó, não vai aparecer ali no slide a turma montando o trabalho, por quê? Quando nós retornamos do recesso, era semana de provas. Então, o que eu tive que pedir para os meus alunos? Que eles se reunissem em casa para fazer o trabalho, e eu fui dando feedback para eles pelo WhatsApp. E daí, quando eles trouxeram o trabalho, eu precisei tirar foto deles com os cartazes prontos já. Então, eles fizeram o cordel na cartolina, e pelo que os alunos relataram lá, eles gostaram muito de fazer o cordel, porque no primeiro trimestre, né, no finalzinho do primeiro trimestre, eles já tinham feito o cordel da matemática, então eles tinham que, para eles aprenderem a matemática dentro da recomposição lá de matemática, eles tiveram que fazer um cordel usando os temas que o professor de matemática trabalhou com eles. Então, eu participei também um pouco com eles na questão do cordel da matemática, e de quando escolhi ali para eles o cordel, eu falei, vocês já estão preparados para fazer o cordel? Então, aqui, pelo que vocês observam, já está a foto deles ali com o cordel pronto. Daí, o que os alunos colocaram lá no relato? Que eles gostaram muito de fazer o cordel, porque eles já tiveram uma experiência com o professor de matemática, mas como eu fui professora deles o ano passado, no 6º ano, com português e redação, ficou mais fácil, que a gente só retomou o gênero cordel, e o tema que eles tinham que fazer dentro da redação e leitura era o lugar onde eu vivo. Então, eles tiveram que criar poemas, né, rimando com a região, né, a região de Araucária. E o que os alunos colocaram ali no relato, deixa eu abrir aqui o meu para... Eu posso falar ali. Então, os alunos colocaram assim, o que eles acharam incrível, né, fazer o cordel, e eles tiveram um pouco de dificuldade no sentido assim, ó, eles tiveram que fazer em casa, devido também à semana de provas. Foi corrido, mas eles acharam maravilhoso fazer o cordel, porque seria o 2º cordel, né, que eles fazem esse ano. E daí eu coloquei como síntese do relato, ó, depois de apresentar os cordéis e conversar com os estudantes sobre o gênero, foi solicitado, né, que os mesmos fizessem em grupo. E eles é uma turma muito participativa. E a vice-diretora que assistiu a apresentação, ela gostou muito e colocou lá que os alunos eles conseguiram compreender sobre a cultura nordestina, que a partir do que eles conhecem do cordel lá do Nordeste, eles conseguiram fazer uma adaptação para a nossa realidade. E elas são, então já não é um trabalho que ela acompanha, então são vários os trabalhos que eles fazem, que eu estou no Formadores desde o finalzinho de 2023. Então, eles já fizeram lapbook, já fizeram cordel, já fizeram outros. Então,
Como eu tenho 3 sextos anos, eu precisei escolher só o 7º ano para fazer, porque são muitos os trabalhos e todos os alunos querem fazer. Então, eu coloquei ali, né, depois de apresentarem os cordéis e conversar com os estudantes sobre o gênero, foi estudar, aqui o professor já colocou, né? Então, eles adoraram fazer o cordel, é uma turma que participa bastante, né? Então, a gente não tem do que reclamar. E pelo que a professora tinha falado agora há pouco, como eles estão fazendo o simulado do SAEB, então não foi todo mundo, mas a diretora conseguiu, né, assistir a apresentação. E é isso, professor. Não sei se ficou alguma dúvida, se o pessoal Não, entendeu imagina. ali. Acredito que sim, eu entendi, então acredito que os demais entenderam. Muito bem. Trabalho parecido com a professora Elvira, né, literatura. A professora trabalha em língua portuguesa, né? Língua portuguesa, redação Legal. e inglês. Ó, E encaixou recomposição perfeitamente, também. né, com os formadores, com esse trabalho, esse Isso. tema que vocês trabalharam na reunião 3 ou 4, se não me engano, professor Afonso. Legal. E os alunos adoram. Parabéns, professora, né, pela Obrigada, atividade, os alunos enganjados aí. Ficou muito legal. Tá? Professora Regina, fica à vontade, então, para finalizar aí, para a gente poder encerrar nossas apresentações. Você vai apresentar, professora? Vou apresentar. Então, Vou tá fazer bom. a exposição aqui para vocês. Tá. Fique à vontade. Vou dar 5 minutinhos, professor, daí que é o tempo cada um. A gente já passou do tempo, na verdade, né? Mas é o último encontro hoje, então, tranquilo. Tá aparecendo bem para todo mundo? Ótimo, então vamos lá. Deixa eu voltar aqui no comecinho. Bom, meu nome é Regina, eu atuo no Colégio Cívico Militar, Vercinhos de Direitos dos Reis, como professora de Sociologia, e a minha implementação foi no 2º ano do ensino médio. O meu objetivo de aprendizagem foi expor o conceito de democracia e autoritarismo e possibilitar que os alunos conseguissem, né, associar os conceitos à realidade da política brasileira. A metodologia que eu utilizei foi a literatura popular de cordel, né? Então, eu utilizei dessa metodologia aqui do Formadores para tentar fazer com que eles conseguissem assimilar os conceitos, né, os diversos conceitos que existem quanto à temática de democracia e autoritarismo. Então, as etapas foram planejamento e abordagem, né, do conteúdo que foi trabalhado, a exposição do conteúdo, né, então, anterior a eles fazerem a prática de cordéis, de elaborarem os cordéis, eu fiz uma exposição sobre o que era democracia e autoritarismo, depois formei trios na sala e distribuí, né, sulfites para a elaboração dos folhetos com o cordel, eles fizeram a apresentação dos seus cordéis e, posteriormente, essa semana agora, a gente vai expor esses cordéis em varais, né, que é uma prática muito comum, principalmente no norte e nordeste do país, né, que é fazer os cordéis e expô-los em varais, né, então a gente vai trazer isso para a escola também. Aqui eu tenho um videozinho, né, de um dos alunos apresentando o poema que ele fez, só que eu não vou expor aqui porque eu sei que o tempo é curto, então do lado eu coloquei uma foto do poema dele, então, do poema no caso não, né, do cordel, mas eu vou expor aqui para vocês, vou ler para vocês, eu acho que quem tiver interesse em assistir o videozinho consegue acessar pelo Classroom, mas o cordel dele ficou da seguinte forma: o Brasil, uma terra de cultura e natureza que atrai o olhar de quem busca riqueza. Dizem que lá o governo é uma beleza, mas disso o povo também não tem certeza. Lá a democracia é muito pautada, pena que ela seja apenas de fachada. O Congresso só faz bananada, enquanto dizem que a pátria é amada. Eles brigam entre si e não resolvem nada. Esse preço é o povo quem paga, né? Eu até peço desculpa que a qualidade da imagem não tá das melhores, eu fui ver depois que eu já havia tirado a foto, né? Mas, enfim, ele fez esse cordel, é um aluno que é acompanhado pela professora de apoio, né? Então, tanto que foi ela que fez o relato, né, da implementação, o feedback da implementação.
E como resultado, os alunos eles demonstraram assimilar bem os conceitos de democracia e autoritarismo, por meio da exposição em sala de aula e participação nas discussões, eles demonstraram compreender os conceitos e a aplicabilidade deles na realidade. Em grupo, eles também conseguiram articular muito bem os conceitos, e também o momento de exposição dos cordéis foi um momento interessante, que eles descontraíram, né, riram, foi bem interessante, foi uma prática interessante. Aí aqui eu trouxe as reflexões finais, né, foi muito legal utilizar essa metodologia em sala, porque trouxe algo diferente para a realidade dos alunos. Os alunos também demonstraram interesse em participar, todos eles participaram de alguma forma. E aqui também eu já fiz uma reflexão quanto à realidade tecnológica da escola também, né? Que para eles terem ali um material de apoio para fazerem os cordéis, eu disponibilizei tablets, tanto para eles fazerem as pesquisas, né? Mais aprofundadas dos conceitos da democracia, quanto para pesquisar exemplos de cordéis. E aí eu vejo que foi possível ter esse recurso tecnológico em sala, porque o colégio que eu estava dispunha disso, né? Mas em outro colégio que eu trabalho, eu já não conseguiria, né? Porque o número de tablets e computadores são mais limitados e eles são mais voltados a outras, né? A outros componentes, né? Que requerem o uso mais constante de plataformas, como redação, inglês e matemática. Então, eu acho que é uma coisa também a se pensar, né? Como que, às vezes, o desenvolvimento de atividades que requerem tecnologia na sociologia acaba sendo um pouquinho limitado. Mas, enfim, eu acho que, em geral, foi isso. Muito bem, professora Regina. Parabéns aí por mais uma professora que apresentou literatura de cordel, né? Eu vi que esse tema foi um tema que muitos se interessaram. E eu sabe que eu nunca trabalhei com a literatura de cordel, mas eu gostei e vou procurar trabalhar também. Parabéns, professora, né, pela dedicação aí, pelo empenho e por poder, né, participar e apresentar seu relato. Parabéns, professora. Pessoal, então, desculpe pelo atraso, tá? Que vocês ficaram um tempinho, mas pelo menos é o último encontro. Amanhã, semana que vem, aliás, vocês vão poder ficar tranquilo na terça-feira livre. O professor Arilson vai poder ficar de roupão aí a noite inteira, né? E à vontade. Professora Evira, pode falar. Ô, professor, o que eu ia pôr para apresentar era o que era para ter enviado para você. Eu enviei, eu não tinha terminado. Eu tenho como enviar ele, né? Tem, eu já deixei no modo editável lá para vocês editar. Se puder até amanhã, professora, fazer isso, porque quinta-feira tem que entregar essas notas. Eu já fui fazer hoje. As turmas, das primeiras turmas, no caso é vocês, tá bom? Tá bom. Professor, eu finalizo com você, professora Terezinha. Deixa eu só finalizar aqui. Daí eu só queria comentar assim, que nem a Elvira falou de entregar. Eu posso também, então, mandar amanhã o relato? Pode, mas eu vou te ajudar porque você mandou em outro modelo, mas eu já te ajudo, professora, bem rapidinho, tá bom? Sabe o que é, professora? Que no meu computador aqui eu vou ter que digitar mais alguma coisa, mas eu consigo pela escola que eu já enviei os outros. Pode ser? Pode, mas você fica aqui que eu vou compartilhar para te mostrar depois, no final, como é que funciona, tá bom? Só vou finalizar aqui. Tá. Pessoal, então, para finalizar, né, depois das belíssimas apresentações de vocês, parabéns, né? Eu mandei aí o link do checkout, acredito que vocês fizeram, né? Preencheram já, né? Que é a avaliação da jornada. Beleza, então fico agradecido. Aqui, escutativa, né? Quando vai ter, sociologia, dia 18, já tinha mostrado no encontro passado. Saberes digitais, também mandei o link para você entender como usar as tecnologias digitais na sala de aula, também é uma ferramenta nova. Tem o link também que eu mandei para vocês. E seria isso, né? Então, para finalizar aí, deixa eu finalizar aqui minha gravação, tirar um fotinho de vocês, e aí vocês estão